outras expressões que podem ser usadas para potência complexa e reativa. Então, assim, a expressão básica é essa aqui. VI conjugado. Mas, à medida que a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai observando que é possível usar outras expressões, né? Atalhos de outras expressões derivadas dessa. Então, a forma, algumas vezes se vê bastante, é você expressando a corrente em função da impedância e a tensão também em função da impedância. Então, você pode colocar a impedância na expressão. Então, você pode, se você coloca I igual a V sobre Z, mas você lembra que você tem que usar o I conjugado na fórmula original. Então, vai ser V vezes V sobre Z conjugado. Então, você vai ter que conjugar o V e o Z, né? Então, quando você multiplica V pelo V conjugado, você vai ter um módulo de V ao quadrado. Então, fica o número real na parte de cima. Na parte de baixo vai sobrar o Z conjugado. Então, essa expressão pode ser útil se você tem a potência e quer encontrar o Z, se você tem o Z e quer encontrar a potência. Partindo do princípio que você tem o V. Uma expressão que é menos utilizada, essa aqui você usa quando você trabalha com perdas na linha. Então, quando a gente trabalhar com trifásico, essa aqui vai ser mais usada. Então, nessa aqui, o que a gente tem? A gente vai converter o V daqui para o ZI, para o Z vezes I, né? Para o Z vezes I. E aí aqui é tranquilo, porque o Z não vai aparecer conjugado. Então, essa aqui a gente usa, no momento eu acho que a gente vai usar pouco. Agora, quando você tem perdas na linha, por exemplo, quando você quer calcular no sistema trifásico, a gente vai olhar, algumas vezes a gente vai olhar isso. Então, se em algum trecho da linha que liga a fonte e a carga, eu sei a corrente e eu sei a impedância daquele trecho de linha, você usa com bastante frequência isso aqui. Z vezes I, Z vezes módulo de I ao quadrado, né? No caso da gente, é muito mais comum a gente saber quando a gente quer calcular a potência que a fonte fornece. Então, a tensão da fonte é conhecida, então eu posso usar essa expressão aqui com a fração, é bem comum de se usar. Então, no caso particular, quando a gente trabalha com correção de fator de potência, então a gente tem capacitores. Então, eu vou usar, por exemplo, se eu quiser saber qual é a potência que um capacitor fornece. No caso do capacitor que a gente considera, ele é um capacitor ideal que só tem e não tem perdas. E isso é muito próximo da realidade, é uma premissa que não está muito distante da realidade. Um capacitor tem baixas perdas mesmo. Então, a potência complexa de um capacitor vai ser... e eu acabei colocando, a expressão vou usar direto a expressão, mas eu coloquei aqui na frente, lembrando que a potência complexa tem a parte real, que é P, e a parte imaginária, que é Q. E aí a gente vai usar essa expressão aqui, que a gente acabou de descobrir. Então, P capacitor mais JQ capacitor vai ser o módulo de V ao quadrado e a impedância do capacitor conjugada. A impedância do capacitor é menos J sobre ômega C. E isso conjugado. Esse número, o resultado desse número, eu já sei que é zero. Eu já sei que a parte real desse número é zero. Porque eu vou fazer essa divisão aqui, ó, o menos J conjugado vai dar J. Mas 1 sobre ele, como ele está no denominador, para ir para o numerador, ele vai aparecer como menos J. Então, apareceu menos J aqui. Aqui eu meio que fiz um negócio do tipo, aqui é a expressão, aqui é PK mais JK. A potência é zero, porque esse número não vai ter parte real. E aí o J capacitor aparece aqui, né? A expressão J capacitor. Mas o resultado da expressão, do lado aqui direito, vai ser... Então, vou fazer essa brincadeira aqui. Então, antes de conjugar, a gente inverteu, tá no denominador, vai para o numerador, inverte, e aí eu fazer o conjugado. Em cima e embaixo. Conjugado de ômega C, ele mesmo, é um número real. E o conjugado
e o conjugado, e assim, ele vai ficar, o menos J vai ficar embaixo, ele vai ser conjugado, vai virar J e vai para cima, ele vai com menos J. E aí ficou módulo de V ao quadrado ômega C. Então essa expressão, algumas pessoas falaram que encontraram essa expressão na internet e não sabiam de onde via, vem daí, né? Então, o Q do capacitor vai ser menos V ao quadrado ômega C. Por que o menos? Porque a gente considera que o capacitor ele vai fornecer potência reativa. Por quê? Porque se a gente usar a expressão, né, o ângulo φ para um elemento capacitivo é um ângulo negativo. Né? Para um elemento capacitivo, o ângulo é negativo. Um capacitor tem ângulo φ igual a menos 90. E aí, se a gente calcula o Q, que é VI seno, é VI vezes seno de menos 90. Então, vai dar menos VI. Então, vai dar negativo. Então, por isso que esse menos aparece aqui. Então, a potência reativa do capacitor pode ser calculada como menos V ao quadrado ômega C. Né? Mas você pode usar essa expressão, ou essa expressão aqui. Né? Eu acho que essa expressão aqui é bem mais tranquila de usar, né? Não decora muito, né? Não tem menos, não tem nada. Essa expressão é bastante comum. Ou essa aqui também você pode fazer. Uma última expressão aqui, que é útil, pode ser útil, é quando a gente tem o P e a gente quer achar a gente tem o P de potência ativa e quer achar o Q de potência reativa. Então a gente acaba usando essa expressão aqui. Algumas vezes a gente vê. Faz um atalho, em vez de passar do Q para o S e do S para o... Né? Do S achar o P e o Q, a gente faz essa atalho. Do P vai direto para o Q, usando tangente. Isso é uma expressão adicional. Se você não lembrar, o P igual a VI cosseno, o Q sendo VI seno, tá perfeito. Então, por que eu faço isso? Porque Q é VI seno. E aí, o que eu faço? Se eu multiplicar em cima e embaixo por cosseno, né? Então, se eu quero saber o Q, eu sei que é VI seno. Se eu multiplicar em cima e embaixo por seno, o que é que eu vou obter? O VI cosseno é o P. E aí, seno sobre cosseno é tangente.